Muito bem, estamos de volta com o nosso TVB Entrevista, noite de quarta-feira, recebendo o suplente de vereador Franciel Iurco, que vai ser vereador aqui em Joinville nos próximos dias. E essa é uma baita notícia para a juventude joinvilense que se interessa por política, né? Porque é um jovem vereador, 29 anos. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Ele, inclusive, vai ocupar a cadeira do vereador Adilson Girardi, que também fez uma votação bacana na eleição de 2022, acabou não se elegendo deputado, ficou suplente, mas agora com o MDB fazendo rodízio, o Adilson vai para a Aresc e o Franciel vai para a CVJ. O que tu quer fazer quando tu chegar lá, meu querido? Olha, Wellington, tava olhando ali, tu viu a foto que apareceu, Toma chimarrão, Toma chimarrão. Tem chimarrão pra gente aqui. Poxa, isso é Se bom, eu soubesse hein? que tu tomava chimarrão, nós estaríamos tomando Ó, chimarrão. eu teria trazido também. É porque eu sou joinvilense, mas os meus pais são paranaenses. Ah, que legal. Minha família inteira é do Paraná, vieram para cá, escolheram Joinville para fazer a vida, né? Sim. E estão aqui mais de 35 anos. Meu irmão nasceu lá, veio para cá muito pequeno e eu fui o único que nasci aqui. Então, na família, eu sou o único joinvilense. Mas aquela foto foi tirada em 2020, né? Nossa eleição de 2020, tu viu que tá bem mais novo, né? E mais magro também, né? De lá para cá já deu uma inchada. Quanto tempo tá casado? Tô casado já faz 2 anos e pouco, então, né? Tá explicado. Já dá uma... Agora. Agora pai também, não E é? a tua é menino ou menina? Menina. Menina, qual o nome dela? Cecília. Cecília. A Cecília... É tu casando ali? Eu tenho Nossa, casamento. Que lugar que é esse? Aí é na paróquia Santa Luzia, a paróquia que eu fui batizado, que eu fui coroinha, coordenador, né, da paroquial, da comunicação, e que a gente casou. Ah, essa é uma das mais lindas de Joinville, né? Ah, ela é fantástica. É fantástica. Na Monsenhor, ali perto a do... família aí. Olha aí, O ó. nome da tua esposa? Camila. Camila. E a tua menina? Cecília. A Cecília, ela deu um susto na gente, ela nasceu prematura. Caramba. Era para nascer agora em abril, nasceu em fevereiro, a gente levou um baita de um susto. Sim. Nasceu com 1,3 kg, a gente viveu tempos difíceis, mas agora tá aí, tá com 5 quilos já, forte, não tem nada de doença, nada, tá tudo certo. Agora é só tocar a vida. Agora tá lá. Que legal. Vou voltar para cá, Jota, mas um ponto importante, a gente vai comentar depois sobre isso, né? Eu te perguntei o que tu quer fazer primeiro Sim. na CVJ. Mas eu já percebi, né, seguindo, te acompanhando, tu é um cara de muita fé. Então, o que tu pensa em fazer primeiro quando tu chegar na Câmara de Vereadores? E fala um pouquinho também dessa tua fé, que é uma fé muito forte e muito firme. Quando eu chegar na Câmara, eu preciso entender, claro, como é que tá os processos lá dentro, mas a primeira coisa que eu quero fazer é protocolar os principais projetos que a gente tem, né, para Joinville, porque isso eu sei que tramita pela casa, vai ter que passar pelas comissões, vai ter que chegar no plenário, então a gente precisa acelerar esse processo e aproveitar esse período que a gente estiver lá. É claro que eu tenho uma conversa já com a nossa bancada, né, e o nosso acordo é que caso eu saia antes de algum projeto terminar a tramitação ou ir para plenário, eles vão dar continuidade nisso, o Adilson volta com essa responsabilidade também, né? Mas eu gostaria muito de poder protocolar esses projetos e ver ele encaminhado na cidade, né? E são projetos muito bacanas, principalmente de infraestrutura, que a gente tem trabalhado. E como a gente chegou nesses projetos, né, Wellington? Não foi assim, voz da nossa cabeça. A gente se reuniu com as nossas lideranças, com nossos voluntários, fez uma noite de trabalho com eles, a gente colocou mais de 50 pessoas preenchendo mesmo ficha de trabalho. Olha, essa aqui eu acho que é uma ideia boa para Joinville, isso aqui também. A gente está assinando um compromisso com eles, que é a nossa ideia se a gente tivesse ganhado a eleição. A gente faria isso durante os 4 anos, né? Que local é aquele que tu fez a última? Esse foi no Paranaguamirim. Foi na nossa região, ali perto do Ponte Preta. Tu faz meio que itinerante? Isso. Ou tu tem um local fixo? A gente tem um local fixo hoje que a gente usa, mas a gente gosta de fazer itinerante. Então, essa foi lá, a próxima a gente pensa em fazer aí no Fátima, no Petrópolis da vida, depois um pouco mais para o centro, um pouco mais para a região norte e assim por diante, né? Porque nós fizemos 1.500 votos nas cidades. Então, apesar de ter sido uma eleição muito regional, né? Que o minha maior votação é no Paranaguamirim, a gente fez muito voto fora também. Então, a gente precisa também honrar esses votos, né? E quando tu é vereador da cidade, né? Tu é o teu vereador da Joinville, não só de uma região, né? Apesar de ter um carinho especial, claro, pela Zona Sul por ser de lá, né? Que bacana. E o que tu pretende... Porque, claro, eu imagino que tu tens ideia já, ainda mais quando tu assiste a sessão, por exemplo, da Câmara de Vereadores aqui de Joinville. Hoje, inclusive, eu vi uma... Eu vi não, na verdade eu ouvi. Eu estava no trânsito, na 101, uma gritaceira no meu ouvido. Nem vou citar o nome dos vereadores aqui. Acho que tem que ter o tom, né? Tem que saber dosar bem a questão do tom, justamente para não ficar feio assim para a população. Mas o que tu pretende falar quando tu subir na tribuna, quando tu for ocupar
um lugar lá na tribuna e também o trabalho das comissões. Claro. É assim, ó, eu acho que hoje, Wellington, a gente tem uma prefeitura que tem entregado muito. A gente tem que reconhecer aqui o trabalho da prefeitura, né, do prefeito Adriano. Eu acho que é muito bacana o que ele tem feito na cidade. Mas nós temos uma Câmara de Vereadores que, na minha visão, é pouco propositiva. Né? Eles seguem muito o que o Executivo tem feito, mas não tem provocado o Executivo da forma como poderia. Né? E aqui não é brigar, não é crítica, né? Mas propor mesmo, que é o papel do vereador. Né? Então, as fiscalizações que é o papel principal do vereador precisa ser feito de uma forma bem efetiva, precisa pegar contrato, precisa pegar especialista no assunto, ir até a obra, olhar, analisar, mas também precisa propor agenda. Né? Então, olha, nós temos um bairro, como eu falei antes, que é o terceiro maior da cidade e tem 60% de estrada de chão. Alguém, será que bateu na porta do prefeito e olha, prefeito, nós precisamos propor aqui um projeto quando a gente consiga pavimentar pelo menos boa parte disso. É claro que tem sido feito, tem ruas importantes pavimentadas, nós temos obras bacanas lá na nossa região também, mas é importante que a gente tenha um trabalho mais efetivo. Então a Câmara precisa provocar também o Executivo para que as coisas aconteçam. Né? E é natural, quando uma prefeitura vai bem, eu entendo que a coisa fica mais morosa, né? Mas ela precisa entender que o papel do vereador é propor, é provocar o executivo para que a coisa cresça. Então, de forma muito política mesmo e de forma muito tranquila, a gente quer muito sentar com o Adriano, sentar com o executivo, sentar com os vereadores e falar que, olha, a gente precisa pensar projeto para a nossa cidade, projeto grande. Né? Qual é a nossa grande entrega como Câmara de Vereadores nos próximos 3 anos? Eu não vou estar lá, mas né, nesse período eu estou lá e eles como vereadores. Então a gente precisa. Saúde de Joinville e no estado, a gente sabe que é um tema muito delicado. Claro. Né? A gente sabe a dificuldade que tem. Mas hoje a gente precisa talvez pensar na solução para o Hospital São José. Nós precisamos talvez propor, daqui a pouco precisamos ter um novo hospital na cidade. Né? O Bethesda hoje tem feito um trabalho incrível em Piraberaba, inclusive muita gente de todas as regiões vão para lá, né? E são super bem atendidos. Então a Comissão de Saúde, onde eu vou participar, por exemplo, tem vilas da saúde agora para ser entregue. Né? Então a gente precisa falar sobre isso também, entender Sim. como está esse andamento, né? E de urbanismo em si, falar também um pouquinho sobre a infraestrutura da cidade, que eu acho que é o principal, né? Porque buraco na cidade não dá mais, né, Wellington? A gente precisa resolver isso aí. Essa é uma realidade. Cara, de onde vem tua fé, assim, ó? A fé, porque, né, claro, todo mundo, a maioria das pessoas falam que acreditam em Deus. Legal, bacana. Isso acaba sendo um ato de fé? Também, mas tem gente que tem uma fé mais firme, mais forte. A tua eu vejo que é uma fortaleza. De onde vem e tu sempre foi esse cara de fé? Inclusive tem imagens aí, ó, que legal. E tu tens uma liderança também, né, cara? Querendo ou não, o que tu faz lá na tua comunidade que fez com que as pessoas também te reconhecessem dessa forma, como uma liderança cristã? Olha, eu acho que a minha fé vem muito da minha família, assim, né? Os meus pais são muito, muito religiosos, sempre foram, sempre me incentivaram, né? Eu fui batizado, fiz comunhão, fiz crisma, então sempre tive muito envolvido, assim, na igreja. Como qualquer adolescente, é óbvio que tem aquela fase da rebeldia, que a gente se afasta um pouco, fica um pouco mais cético, mas eu tenho uma frase que eu falo isso sempre quando eu tenho a oportunidade de falar com os jovens da nossa paróquia, eu falo essa frase, eu falo assim, gente, eu aprendi, e espero que vocês aprendam também, que a vida não é uma montanha-russa, Wellington. Ela sempre vai ser uma montanha-russa, com altos e baixos, mas eu entendi muito cedo que com Deus a gente tem muito mais altos do que baixos, e a vida sem Deus é com muito mais baixos do que altos. Então eu escolhi viver uma vida próxima de Deus. Tá frase de alguém? Tá patenteado? Olha, se alguém falou isso de mim, eu não sei, peço desculpas, mas eu inventei, né? Mas é uma forma de analogia que eu busquei, porque eu falo muito com jovens, né? Eu já preguei em alguns lugares, eu falo palestra, né? Porque eu acho que pregar é uma palavra que eu ainda preciso... Tem que ter muito dom, né? E tem que ter muita teologia por trás para poder falar que está pregando, né? Mas em palestras, assim, para os jovens eu sempre falo. E lá na paróquia eu já fui coroinha, já fui acólito, já fui coordenador de comunicação. Aí, esse momento aí? Essa ação aí foi incrível. Caramba. Isso é a pandemia? Essa pandemia. Rapaz, que dificuldade que tiveram as nossas lideranças, né? Esse padre, ele é um padre assim, ó, que deixou uma marca muito grande lá, é o padre Jackson Rampelotti. Até inclusive se ele estiver assistindo... Esse é o Jackson? Esse é o Jackson. Araquari. Queridão. Querido demais. E ele teve essa sacada, né, brilhante na pandemia, a gente não podia trazer a comunidade. Então ele falou assim, vamos pedir para que as famílias nos mandem as fotos deles, a gente coloca nos bancos e a gente faz a transmissão da missa mostrando que eles estão aqui sim, na casa de Deus. E foi assim, de arrepiar. Foi ideia dele isso? Foi ideia dele. Mas, Padre Jackson, eu quero o senhor aqui. Olha aí, ó. Inclusive para falar e divulgar aí a festa do Senhor Bom Jesus, que eu tenho certeza vai ser um espetáculo, um estouro, né? Da nossa querida Araquari.
Tem mensagem? Vamos colocar na tela recado do nosso povo querido participando com a gente. Simone Corrente, boa noite. Que lindo ver nosso amigo Franciel na TVBE. Franciel, fale um pouco do seu posicionamento sobre a nova reforma administrativa da Prefeitura Municipal de Joinville. Simone Corrente, do Petrópolis. Petrópolis é meu bairro. Ah, é? É, eu moro lá. Faz pouco tempo, mas eu tô morando lá e um espetáculo. É, né? É, Zona Sul é sensacional. Muito, muito. Tu mora onde, Douglas? Ah, então, e tu? Do lado, Petrópolis. Olha aí, ó. Teu conterrâneo lá. É teu vizinho. Jaraguá. É, perfeito. Não, Zona Sul ela é sensacional. E precisa de representação. Acho que tem um vereador só, né? Um só. Um vereador só. A pergunta que a nossa... Essa pergunta é uma pergunta bem polêmica, né? Boa, excelente. Boa. Mas eu confesso para ti que eu gostaria muito de assumir enquanto estivesse, né, tramitando essa discussão na Câmara, porque desde o dia que eu vi o projeto, que eu soube, né, que ia tramitar isso lá, eu tive a certeza do meu posicionamento. Wellington, a gente está falando hoje de uma reforma que a gente entende a defesa, né? Entendo a defesa do Executivo quando ele fala dessa reforma, acho que reformas são importantes e necessárias, Claro. Mas, de novo, eu venho de um bairro onde tem 62% de estrada de chão. E nós estamos falando de um município que vai onerar quase ali 80 e poucos, 90 milhões por ano. Sim. Então, eu não posso também ser favorável a uma reforma que vai onerar o nosso município nesse valor, nessa quantia anual, sendo que tem demandas simples que precisam primeiro ser resolvidas. Então, eu acho que há um momento, né, para a reforma. Eu acho que é uma questão de estudo, talvez fazer por etapas, entender onde que está o gargalo, onde a gente precisa melhorar o atendimento. Mas hoje tem aí as plataformas digitais também que facilitam um pouquinho disso. E esse dinheiro, esse valor que vai onerar o nosso município, eu acho que pode ser colocado aí em lugares onde realmente precisam, né? Onde a gente anda na Zona Sul, a gente vê, por exemplo, valeta em céu aberto, isso é muito crítico. Dengue, né? Questão de doença. Sim. Então, a gente tem coisas muito importantes para resolver que eu acho que são prioridades. Esse seria o meu posicionamento hoje, né, se estivesse lá na Câmara já como vereador e fosse isso para votação. Né? Perfeito. Mensagem, coloca na tela, J2. Camila Oliveira, Franciel, parabéns por estar sempre ouvindo a comunidade. Isso é muito legal, né, cara? Isso é bacana, o reconhecimento, isso é uma coisa muito, muito importante. Tu participa dos gabinetes do Fernando? Do Fernando, que ele sim, faz... os móveis? Sim, cada vez a gente está numa região diferente, né? E na campanha eu também falava muito isso, e quem me conhece sabe, eu tenho esse perfil, eu gosto da política próxima das pessoas. Sim. Acho que Câmara, Alesc, né? A gente sempre fala isso lá, eu e o Fernando, eles são instrumentos. Claro. Mas a política é na rua, né, Wellington? É ouvindo as pessoas, é o dia a dia, é na fila de um mercado, na padaria, na comunidade. Então, acho que é ali que a política acontece de verdade, né? E essa é a política que eu acredito, uma política próxima das pessoas. E aí as pessoas brincam, né? Quando tu assumir, tu não vai sumir, né? Não. A política é aqui. Esse é o Franciel. E eu sempre pedia para as pessoas, me dê essa oportunidade de estar lá na Câmara lá e mostrar para vocês que dá para fazer sim uma política propositiva, próxima das pessoas, ouvindo. Né? E se tiver que puxar a orelha, levar uma crítica, é importante ouvir também, aprender. A gente tem que estar aí para evoluir, né? Todo mundo está aí para aprender e ser um pouquinho melhor todo dia. É uma regra lá de casa, é 1% melhor todos os dias. Isso é muito bom, né? Cara, vamos lá. Casado 2 anos? 2 anos. 2 anos. Tu conhecia ela antes já, não? Não, na verdade, a gente namorou, né, por um período antes de casar, mas a Camila, ela é de Florianópolis, ela é manezinha da ilha. Tá, mas namoraram há muito tempo, não? Eu quero chegar num ponto da pergunta. A gente namorou deu um ano certinho da gente. 2020, então, ela não estava na tua vida? Não estava. Mas 2024 estava. Quando é que foi quando tu disse para ela assim, ó, vou ser candidato a vereador de novo? Olha... O que ela te falou? A gente já tinha tido algumas conversas, assim, ela já me acompanhava, então ela sabia, né, que eu era envolvido com a comunidade, com a política, mas eu estava na vida privada, em 2020 eu concorri e não ingressei na vida pública. Isso também me dificultou um pouco na eleição, porque eu tive que me reapresentar para a comunidade, né? Sim. Mas foi uma conversa bem tranquila, a gente sentou, eu expliquei para ela desse meu sonho, ela entendeu o brilho nos olhos, né? Eu tinha um emprego que era assim, um emprego dos sonhos, eu estava muito realizado, uma empresa que era incrível, inclusive deixar aqui o meu abraço especial para o pessoal da Coca-Cola. Eu trabalhei na Coca-Cola durante 3 anos, o pessoal de Joinville aqui, né, incríveis. Mas quando cheguei na hora de decidir, a política ela ainda pesa muito dentro de mim, né? Então eu falei para ela, olha, esse é meu sonho, tu sabe disso, né? Eu quero muito poder representar as nossas pessoas, a nossa gente, e eu queria que tu estivesse comigo, e ela topou, e foi incrível, segurou a barra junto, porque não é fácil. Não só na alegria, né, da eleição, do carinho das pessoas, mas também quando a gente acabou não chegando, claro que é um baque, né? Mas eu cheguei no meu comitê no dia da eleição, mais de 100 pessoas me esperando, chorando.
tive que fazer um discurso, tive que abraçar cada um e falar, olha, 2028 está aí, o sonho continua, né? A nossa missão continua. Então a Camila ela é muito tranquila, assim, ela sempre fala para mim, tu gosta de estar na frente das câmeras e aparecer, eu sou dos bastidores, eu sou mais discreto. Mas ela é uma mulher incrível, eu sempre falo que quem casa, né, ou quem tem a oportunidade de ter um relacionamento assim, é muito importante ter alguém que seja junto contigo, ele que pegue junto, que seja tua base. E se eu for um dia um grande homem, pode ter certeza que tudo isso é graças à grande mulher que está lá, não tenho dúvidas disso. Sensacional. Tem que fazer intervalo, né, Master? A conversa está muito boa, papo muito bom. 3451-9400, você pode participar, interagir com a gente, deixar o seu recado. Sua participação sempre muito importante, sempre muito bem-vinda, e é com ela que nós fazemos o programa. Intervalinho rápido, voltamos já já.